desses pontinhos que vocês estão vendo é um supergrupo. Ou seja, conhecido no universo, existem cerca de mais ou menos 270 mil supergrupos independentes. Dentro desses supergrupos existe uma quantidade absurda de mais de 10 bilhões de galáxias, mais de 100 bilhões de galáxias anãs, e o número de estrelas, sem medo de errar, existem mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Nós sabemos disso. A ciência não tem dúvida a respeito disso. Só que num caso como esse, nós estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Imagina uma viagem de volta para ver o que acontece. Se nós chegássemos um pouquinho mais perto agora, nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa. Para aqueles que não têm noção, 1 bilhão de anos-luz, vamos pegar o ano-luz primeiro. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Depois você chega em casa, faz a continha, você vai ter uma noção da distância. Então nós estamos a 1 bilhão de anos-luz de casa, você estaria vendo 80 supergrupos, mais de 160 mil grupos de galáxias. Chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa. Nós estaríamos vendo um supergrupo, que é o supergrupo de Virgo. Nesse supergrupo de Virgo, existem vários grupos locais de galáxias, são aproximadamente 160. Num desses grupos locais, existem 3 galáxias e 36 galáxias anãs. Chegar mais perto um pouquinho, então, agora nós estaríamos a 10 milhões de anos-luz de casa, e nós estaríamos vendo o quê? A parte central desse supergrupo de Virgo, e dentro daquele quadradinho, se você consegue ver ali, tem 3 pequenas galáxias. Esse é o nosso grupo local. Chegar mais perto um pouquinho. A 1 milhão de anos-luz, nós estaríamos vendo as 3 galáxias principais do nosso grupo local, ou seja, a galáxia principal do centro, que é a nossa, a Via Láctea, a de baixo é a galáxia M31, galáxia de Andrômeda, a que está um pouquinho mais acima é a M33 e a Pinwheel. Só para você ter uma ideia de distância, da nossa galáxia, aquela que está no meio, até aquela que está embaixo, são cerca de aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz. Ou seja, se você tivesse uma espaçonave que fosse daqui até a Lua, em aproximadamente 1 segundo, ou fosse daqui até os Estados Unidos, lá na cidade de Atlanta, 60 vezes em 1 segundo, ou se você desse 6 voltas e meia em volta do planeta Terra em 1 segundo, demoraria 2 milhões e 500 mil anos para você chegar lá. Dá para ter uma noção de distância. Então, vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 mil anos-luz de distância de casa, nós estaríamos vendo as estrelas que formam um dos braços da nossa galáxia. São 3 braços visíveis aí, o braço de Perseus, Orion e Sagitário. No braço de Orion é onde fica o nosso Sol. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora estaríamos a 10 mil anos-luz, daria para vermos um pouquinho das estrelas e tudo mais, aquela nuvem, que são tantas estrelas juntas, que nem dá para a gente conseguir ver especificamente cada uma delas. Para isso nós teríamos que chegar mais perto um pouquinho. Nós estaríamos a 1000 anos-luz de distância de casa, estaríamos vendo cerca das 1 milhão de estrelas mais próximas do nosso Sol. Chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo a cerca de 150 mil estrelas vizinhas. Mas o Sol é tão pequenininho que ainda não dá para ver. Precisaríamos chegar um pouco mais próximos. Agora nós estaríamos a cerca de 10 anos-luz de casa, e a 10 anos-luz de casa ainda não daria para ver o Sol, mas nós veríamos as 33 estrelas mais próximas, que são as maiores. Então nós precisaríamos chegar um pouco mais perto. Agora nós estaríamos a cerca de 1 ano-luz de casa, daria para ver o Sol bem lá no meio. Eu vou mudar as nossas unidades. 1 ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Então nós estamos a 1 ano-luz de casa, vamos mudar para 10 trilhões de quilômetros. Então estamos a 10 trilhões de quilômetros de casa. Chegar mais perto um pouquinho. Agora 1 trilhão de quilômetros, o Sol seria a estrela mais brilhante na nossa frente. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora cerca de mais ou menos 100 bilhões de quilômetros, nós estaríamos vendo a órbita dos planetas. Aquela branca que vocês estão vendo é do planeta anão Plutão. 3 anos atrás, a NASA lançou uma espaçonave chamada New Horizons. Se tudo der certinho e correr tudo bem, em 2013 ela estará chegando lá. Para ir do centro até aquela linha branca que vocês estão vendo. Chegar mais perto um pouquinho para ver mais de perto. Estaríamos a 10 bilhões de quilômetros de casa. E essas linhas que vocês estão vendo é por onde passam os planetas. O branco é do planeta anão Plutão. Daí você pega as ordens das linhas vindo de fora para dentro, você tem Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Chegar mais perto um pouquinho, porque o alvo é chegar perto da Terra. A gente quer ver onde nós estamos. Então, 1 bilhão de quilômetros de casa daria para ver a órbita dos planetas, a parte interna do sistema solar. Nós estaríamos vendo a órbita do planeta Júpiter, aquela amarela, e começando de fora para dentro mais uma vez. A vermelhinha é de Marte, a azul é da Terra,
Aquela verde é Vênus e a branca lá dentro, Mercúrio. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 milhões de quilômetros de casa, nós estaríamos vendo por onde passa o planeta Terra, naquela linha azul, mas ainda não dá para ver. Eu coloquei a linha azul porque a linha amarela, a linha vermelha dá muito problema. Então a gente deixou a linha azul. Chegar mais perto um pouquinho, agora estaríamos a 10 milhões de quilômetros e nós veríamos um pequeno pontinho no céu. Esse pequeno pontinho é o nosso planeta. Aquela elipse branca em volta é a Lua. A órbita da Lua, ela está localizada a 384.400 quilômetros de distância. Chega mais perto um pouquinho. Agora, aproximadamente 1 milhão de quilômetros, daria para a gente ver a Terra, aquele pontinho que não é mais tão branco, ele já está um pouco mais azulado. Vou chegar mais perto um pouquinho. A 100 mil quilômetros de distância, daríamos para ver o planeta Terra. Vou chegar mais perto um pouquinho, porque agora a 10 mil quilômetros de distância, nós conseguiríamos ver até mesmo a América do Sul. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1000 quilômetros de altitude, daríamos para ver o sudeste do Brasil. Chega mais perto um pouquinho. A 100 quilômetros de altitude, daria até para a gente ver aquela região da divisa entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Chega mais perto um pouquinho. Rapaz, dá para ver as montanhas onde tem a cidade chamada Águas de Lindóia. Só que nós estaríamos a 10 quilômetros de altitude. Chega mais perto um pouquinho. A 1 quilômetro de altitude, daria para a gente ver a região central dessa tal cidade de Águas de Lindóia, que ninguém sabe onde é que fica no espaço. Mas a gente está trazendo vocês de volta para saber. A 100 metros de altitude, daria para ver até uma certa praça Ademar de Barros, que tem um hotel, se não estou enganado, chama Monte Real. Ou seja, dá para ver alguma coisa já um pouquinho mais familiarizada. Em vez de ver topo, ou seja, telha de hotel e coisa desse jeito, vamos ali embaixo um pouquinho, dar uma olhadinha naquelas árvores. Então, daí é para a gente começar a estudar um pouquinho o topo das árvores que estão ali. Mas para isso nós estaríamos a 10 metros de altitude. Chega mais perto um pouquinho. A mais ou menos 1 metro, daria para nós vermos os galhos, as árvores e as folhas mais especificamente. Chega mais perto um pouquinho. Agora, a 10 centímetros, daria para vermos as folhas, um pouco mais de detalhes. Você fala, essa praia eu conheço, aquela outra que nós estávamos antes, eu tenho minhas dúvidas. 10 centímetros. A 1 centímetro, nós estaremos vendo praticamente detalhes de uma única folha. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 milímetro, nós poderíamos ver alguns detalhes realmente específicos na superfície de uma única folha. E se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1/10 de milímetro, nós estaríamos vendo as células nessa superfície. Chegar mais perto um pouquinho, porque agora, a 10 micrômetros, nós poderíamos ver detalhes das células. Mas para ver o que tem dentro da célula, a gente tem que chegar mais perto um pouquinho. E agora nós estaríamos a praticamente 1 micrômetro, que seria, no caso, 1 milésimo de milímetro, estaríamos vendo o núcleo de uma única célula. Para ver o que tem dentro, precisamos chegar mais perto um pouquinho. Daí nós nos aproximamos um pouquinho mais, a 100 nanômetros, nós estaremos vendo toda uma cromatina enrolada lá dentro. E para ver o que tem dentro dessa cromatina, precisaríamos chegar mais perto um pouquinho. Agora estaríamos a 100 nanômetros, e a 100 nanômetros você estaria vendo praticamente o DNA, aquele ácido deoxirribonucleico. Vamos chegar mais perto um pouquinho, porque o DNA é formado de nucleotídeos. Então vamos parar um pouquinho para ver essas coisinhas fabulosas. Só que os nucleotídeos, lembra que nós estamos a 1 nanômetro, que é 1 milionésimo de milímetro. Agora, para ver essas coisas fabulosas que são os nucleotídeos, nós precisaríamos olhar porque eles são formados de átomos. Um deles é átomo de carbono. Então vamos chegar mais perto um pouquinho para dar uma olhada nesse átomo de carbono. Aí nós estaríamos a 1 angstrom ou 100 picômetros. Nesse caso, nós estaremos vendo a nuvem externa de elétrons de um único átomo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Chegar mais perto um pouquinho agora, a 100 picômetros, nós estamos vendo a nuvem interna de elétrons. O interessante é que ainda não dá para ver o núcleo do átomo. Ele é muito pequeno. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos mais ou menos a 1 picômetro, ou seja, a 1 bilionésimo de milímetro. Essa pequena bolinha que você está vendo lá no centro não é o que você está pensando. Muita gente já falou, eu já vi aquilo agora de pouco, é o planeta Terra. Não, isso aí é o núcleo de um átomo de carbono. Então vamos chegar mais perto um pouquinho, porque tem gente que viajou. Então vamos voltar à realidade. 1 picômetro, 1 bilionésimo de milímetro. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 fentômetros. Você falou, o que é isso? Fentômetros. É uma unidade de medida que a gente trabalha por aí. A 100 fentômetros, você estaria vendo o núcleo de um átomo de carbono. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 fentômetros, daria para ver praticamente os prótons e os nêutrons desse átomo de carbono. Vou chegar mais perto um pouquinho.
Agora, um fentômetro daria para a gente ver praticamente a superfície de um próton, se é que ele tem superfície. E se pudéssemos entrar dentro desse próton, daí nós chegaríamos a 100 atômetros, nós estaríamos vendo os quarks. Isso é o que o LHC, o Large Hadron Collider, irá estudar. Pergunta, como tudo começou? Tudo isso está junto. Essas coisas dependem uma das outras. Quanto mais nós estudamos e quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos o quão brilhante foi a mente por trás de tudo isso. Que sabedoria, que poder. A diferença de tudo isso é uma bem simples. A ciência demonstra que todas as coisas foram criadas. Nós vamos estudar um pouquinho disso amanhã, como que a ciência sabe disso. Mas o fascinante é que o cristianismo revela quem criou.